Fala galera, Talk Futebol Brasil na área, seu lugar para falar de futebol, pois falar de futebol faz parte da nossa essência. Hoje recebendo aqui um grande meio-campo com carreira vasta pelo futebol brasileiro, também jogando em alguns países, vai falar aí sobre a sua carreira, sua trajetória. Pedro Carmona, primeiramente, boa noite Pedro, obrigado por ter atendido nosso convite e estar falando conosco aqui essa noite. Boa noite, cara. Eu que agradeço. Pude acompanhar, né, o crescimento na época do Instagram, né, do treinadores de futebol. E já achei uma iniciativa muito legal, cara, porque é um lado que ninguém dá muita atenção, né? A gente acaba focando ali o lado do jogador e o treinador fica um pouco esquecido. Então, essa iniciativa já foi muito boa e está sendo muito legal ver o crescimento de vocês. Muito obrigado. A gente agradece aí pelas palavras. E a gente queria começar perguntando, Pedro, a gente olha aí para a sua carreira, Internacional, Juventude, Figueirense, Criciúma, Palmeiras, São Caetano, Náutico, Sport, muitos clubes, né? Passados aí, né? Paysandu também. E se fosse assim lhe perguntar, para você resumir, como você enxerga toda essa sua trajetória aí dentro dos gramados dos campos de futebol? Pela parte profissional, as coisas mudam muito rápido, cara. Elas mudam muito, muito rápido, tanto para bom quanto para ruim, né? A minha ascensão como profissional foi do São José de Porto Alegre ali para o Figueirense. Foi quando eu dei um pequeno salto assim na carreira e dali minha vida de um ano para frente, desde o Figueirense de 2010 até o Palmeiras em 2011, eu passei por São José, Figueirense, Criciúma e Palmeiras. Em um ano minha vida mudou completamente. Eu não era, vamos botar entre aspas aí, né? Eu não era nada e acabei me tornando alguém que estava junto com o Marcos Assunção, com o Kleber, Valdívia. Então, tudo pode acontecer muito rápido no futebol. E todos os clubes que eu passei, todos eu aprendi alguma coisa, cara. Do que fazer e do que não fazer também, né? Tudo na nossa vida, não só na área da profissão, como no dia a dia, a gente acaba aprendendo alguma coisa. E tudo isso me fez ser quem eu sou hoje, né? Então, tudo que eu passei, eu agradeço. E falando sobre o seu início, Pedro, você começou, né, nas categorias de base do Inter, não foi isso? Eu comecei meu primeiro clube no campo foi o Novo Hamburgo. Novo É Hamburgo. uma cidade próxima ali de Porto Alegre. Eu morava em Novo Hamburgo, inclusive. E eu comecei a jogar campo com 12 anos de idade. E aí eu joguei apenas um ano e com 13 eu fui convidado a ir para o Inter, né? Sim, sim. E aí com 13 anos eu entrei no Inter, fiquei dos 13, 14 e depois eu fui para o Juventude. Não, minto, eu fui para o RS Futebol, que era um time do Carpegiani que ele montou em Alvorada, que hoje até é o CT da base do Inter é lá, né? Sim. Do RS Futebol eu fui para o Juventude, que foi onde eu cheguei no último ano de juvenil e acabei me profissionalizando lá. Então a minha passagem de base para profissional foi onde eu me profissionalizei, foi no Juventude. E esse seu início, né, especialmente aí em clubes, né, da região sul, né, você é gaúcho, né, de Porto Alegre, como é que você avalia o seu início da sua trajetória, passando por esses clubes, e o quão foi importante no seu desenvolvimento como atleta? Assim, para a evolução técnica, mental, psicológica, tudo é importante passar por clubes grandes assim, porque a concorrência é gigante e tu não pode nunca desistir, tu não pode dar uma aliviada, não pode baixar a cabeça, tem que estar sempre fazendo o máximo que tu pode, porque é toda hora chegando gente de fora, o teu lugar está sempre em risco. Então a evolução é constante, ela tem que ser constante, ela tem que ser diária. Mas por outro lado, hoje, né, na idade que eu tenho,
eu enxergo a forma de chegar, ser profissional, de se tornar profissional, ela seja mais simples num clube menor, por causa disso, né? Tem muita influência externa, né, de torcida e pressão, e o clube sempre acaba priorizando contratações. Isso é normal no Brasil, né? Ou o cara é um craque, que aí ele sobe profissional, ele é um craque, ou ele vai passar sempre essa dificuldade de achar o seu espaço nessa transição de base para profissional, porque o clube está sempre contratando, está sempre vendo gente de fora. E pelo custo-benefício, a prioridade acaba sendo dessas contratações de quem vem de fora, né? Então, eu lembro que em 2008 eu era do São José, já de Porto Alegre, e eu fui emprestado para o Inter. Eu fui emprestado para o Inter B, né? E o principal do Inter tinha Alex, D'Alessandro e Daniel Carvalho. Então, assim, como é que eu ia visualizar ali uma oportunidade, entendeu? Só tinha cara de nome, cara de seleção e craque. Os caras são bons. Não conseguia nem dizer, pô, eu tô melhor que eles. Não tava, nunca. Então, aquilo ali já começou a abrir minha cabeça para ver que é mais simples se chegar, se tornar profissional e ser visto, talvez, num clube menor. E a maioria da cabeça dos jogadores de base, hoje em dia, eles preferem estar num clube grande, na base, do que talvez ter uma oportunidade no profissional num clube da metrópole, um clube um pouco menor. Que foi o caso, no meu caso, do São José. O São José é de Porto Alegre. Eu acabei me destacando no Gauchão de 2010, no São José de Porto Alegre, e foi onde eu consegui a minha oportunidade no Figueirense. O treinador na época era o Agel, me ajudou demais. E eu acho que se eu tivesse num clube grande naquele momento, talvez eu nem me tornaria profissional. Entendeu? Então tem esses dois lados, a parte da evolução psicológica, mental e técnica, que é importante estar num clube grande para isso. Só que na questão de oportunidade, para quem não é um craque, que é o meu caso, né? Era o meu caso, é mais simples tu ter ela num clube menor e o teu trabalho ser visto num clube menor. Realmente, Pedro, essa concorrência lá estava pesada na época, né? Você citou aí grandes nomes na época lá do Inter. E falam sobre clubes, sobre grandeza, sobre momentos do futebol. Queria te perguntar, você até deve acompanhar de perto, né? O futebol gaúcho. Como é que você está vendo o atual momento no cenário nacional, né? O Grêmio veio agora de um vice-campeonato, o Inter chegou distante ali na Libertadores, o Juventude subiu de divisão, mas está enxergando esse momento atualmente no futebol gaúcho. O futebol gaúcho é muito tradicional, sabe? Chega a ser até engraçado, assim, que tu vê o Grêmio saindo, o Grêmio cai, aí cai de divisão. Aí ele sobe no ano seguinte e já está disputando o título, entendeu? Direto. O Inter, tá morto, quando vê, ninguém dá nada pro Inter, quando vê, tá chegando em Libertadores. Tá chegando em semifinal de Libertadores, acho que só não classificou pelo momento, né? Porque errou os gols ali. O Juventude tem uma queda de divisão gigante. Passa um tempinho patinando, quando vê, pum, sobe, já tá na Série A de novo. Então é um futebol muito tradicional, assim, e a imprensa gaúcha é uma imprensa, como são os principais ali, são dois clubes grandes que eles querem sempre que ter disputa de título, é uma pressão chata ali. A imprensa gaúcha é uma imprensa que incomoda bastante e que vem até, acredito que atrapalhando um pouco a continuidade dos treinadores, né? Eu vejo mais o lado do Inter hoje nisso. Eu que acompanho bastante, né, ali, o Inter, ele tá com um grande treinador. O Cudê é um baita de um treinador. Ele faz o time jogar, o time para frente, o time se impõe em casa, fora. E a pressão por título é tão grande, esse imediatismo é tão grande, que, pô, não ganhou um ano, já quer tocar. Sabe? E não vai conseguir concorrer. Não vai... Enquanto não der uma continuidade aqui no futebol do Rio Grande do Sul para esses caras,
Eu acho difícil esses times ganharem um título realmente importante, né, a nível nacional ou internacional, porque se for comparar o investimento, cota televisiva com o Rio São Paulo ali, a diferença é grande. Então, enquanto não se organizarem, não tiverem realmente um planejamento, um foco, que não deixe a pressão externa interferir o que está acontecendo no futebol ali, não vão continuar sem ganhar nada. Essa é o que eu vejo, né, hoje em dia. É, realmente faz tudo parte aí, né, Pedro, de um processo, né? Que as equipes têm que estar buscando sempre ali se aperfeiçoar. E não é diferente com o futebol gaúcho, né? Como você falou, clubes tradicionais, competitivos, gigantes, campeões de Libertadores, campeões do mundo. E sempre vão estar aí brigando, né? Por grandes conquistas, tanto no Brasil como na América do Sul e no mundo. E seguindo aqui nosso bate-papo, falando sobre a sua carreira, após a sua passagem aí por alguns clubes da região sul, você chega ali ao Palmeiras, né? Acho que até na época do professor Felipão, né? Indicado por ele. Você chegou lá no elenco, uma passagem ali até um pouco curta, né? E a gente queria lhe perguntar como foi essa sua trajetória. Você citou um pouquinho na sua entrevista no começo que conviveu ali com grandes craques, no dia a dia, nos treinamentos. Eu queria lhe perguntar como é que foi essa experiência de ter jogado num clube tão gigante também como é o Palmeiras. A minha saída do Criciúma para lá já foi bem conturbada, até demorou um tempinho para eu me apresentar no Palmeiras. E, e assim, de cara, tu toma aquele baque, pô, tô com os caras aqui, velho. Tá o Marcos, campeão da Copa do Mundo, tá o Valdívia, tá o Assunção, pô, sabe? Toma aquele baquezinho que tu tá com, hoje tu faz parte daquele time, né? Pô, e aquilo me encheu de vontade, né? De, pô, ter que mostrar o que eu faço agora, né? E isso acaba até atrapalhando um pouco. Tu querer fazer o diferente, tu querer fazer o imprevisível, vamos dizer assim. Porque o imprevisível, ele só acontece, né? Não é planejado. Você tem que fazer o mais simples possível. Então, no começo ali, eu treinava bem, mas às vezes eu errava coisas que não podiam errar, né? E aí tu é cobrado. E aí tu começa a aprender que quanto mais tu entrega a bola para o adversário, pô, eles odeiam isso, né? Não dá para errar. Ali, quando tu tá num time desse aí, quanto menos tu errar, melhor. E isso eu fui pegando aos poucos, e foi realmente como tu disse, eu tive poucas oportunidades de titular, acho que eu joguei 3 jogos, eu acho só, ou 2. O resto tudo foi entrando durante as partidas, então a oscilação é muito grande. Às vezes tu encosta na bola e faz uma coisa ruim, às vezes tu faz uma coisa muito boa. Então teve partida que eu entrei muito bem, teve outras que não, porque tu é avaliado pelo momento que tu encosta na bola, né? E o momento que tu encosta na bola é muito pouco. Se tu pegar um jogo de 90 minutos aí hoje, um médio ali, um meio campo que nem eu, vai ter a bola sob controle 1 minuto e 10, sei lá, durante o jogo inteiro. Então tu pega isso aí e coloca para quem entrou 20 minutos no segundo tempo, 15 minutos, 10 minutos. Então tu acaba sendo avaliado por um momento. E aí as pessoas até falam assim, pô, tu deu errado no Palmeiras. Eu não acho que eu dei errado, eu não dei errado e também não dei certo. Porque não tive tempo e talvez nem merecia esse tempo dentro do campo para ser avaliado, né? Tinha um plantel bom, tem grandes jogadores, o Filipão jogava só com um meia, e esse meia só o Valdívia, né? Então, o cara é craque, então eu tinha que ter a paciência de esperar a minha oportunidade, e hoje eu tomaria uma decisão diferente. Hoje eu teria mais paciência do que eu tive na época. Eu tentaria continuar no Palmeiras. Eu vi meu contrato chegando no fim, faltavam 6 meses, recebi uma proposta do São Caetano, contrato de 3 anos, e acabei optando pela segurança e também a vontade de jogar, já que o São Caetano estava com um time forte para a Série B no ano. E já que você tocou nesse assunto, Pedro, falando sobre essa sua passagem pelo São Caetano, aconteceu algo que normalmente é bem improvável de acontecer. Na Série B de 2012, o São Caetano termina a competição com 71 pontos, mas não consegue subir.
Explica pra gente, Pedro, como é que foi essa história, como é que foi aquela trajetória, aquela temporada lá, né, com aquele grande time do São Caetano que quase subiu ali por pouco, né? Olha, e explicar eu não sei se eu vou conseguir, cara, porque não é muito, tu não vê isso em lugar nenhum, né? Essa pontuação é praticamente a pontuação de campeão, né? E ali acabou nós, Atlético Paranaense e Vitória, empatados com 71 pontos, e a gente não subiu no número de vitórias. Cara, teve um monte de coisa estranha naquele ano. Um time que fez 71 pontos, ter 4 treinadores numa Série B é estranho também, né? E a gente teve 4 treinadores fazendo uma campanha de 71 pontos. Eu lembro que o Sérgio Guedes, a gente estava 16 jogos invicto, a gente perdeu um jogo e ele foi demitido. Sabe? Tem umas coisas assim sem nexo. Então, eu acho que as coisas conspiraram para dar errado. Mesmo a gente fazendo 71 pontos, porque teve trocas ali que não fizeram sentido para ninguém, principalmente para nós jogadores, né? A gente começou com o Márcio Araújo de treinador, com 2 jogos já demitiram. Depois teve o Sérgio Guedes, que ficou um bom período aí, ficou esse longo tempo sem derrota aí, 16 jogos e foi embora. Aí veio o Leão, também seguiu o padrão, a gente seguiu ganhando, seguiu jogando bem. Também foi embora o Leão e aí acabou ficando com o Ailton, que era um auxiliar do clube, ficou até a final do campeonato e foi que nem eu falei no começo, eu não sei explicar assim como a gente não subiu. Foi um campeonato totalmente atípico, estranho, tanto de pontuação quanto o nosso lado ali de clube, né, de ter tantos treinadores, de ter tanta troca sem necessidade. Então eu só acho que o destino foi justo com o que aconteceu dentro do clube. É realmente bem difícil de explicar, né? Mas são relatos que a gente vê que acontecem nos clubes do Brasil, né? Às vezes ali por um detalhe, por uma questão, acaba interferindo, né, dentro de campo todo um planejamento. E pouco tempo depois você veio atuar aqui, né, no futebol do Nordeste, teve aí uma passagem bem marcante pelo Náutico, né? Chegou também a brigar pelo acesso, né, em uma das temporadas. Queria te perguntar como é que foi essa sua trajetória, quais são assim as boas lembranças que você guarda e o quão importante foi na sua carreira. O Náutico, eu comecei lá muito bem. Meu início talvez foi o meu melhor início, assim, nos clubes que eu tive. Eu era artilheiro do campeonato, acho que eu era líder em assistência também. No clássico contra o Sport, fiz 2 gols, ganhamos de 2-1, então estava tudo correndo bem. E até tinha uma possibilidade já surgindo boa para eu ir para um time da Série A e acabei rompendo os ligamentos do joelho, né? Que foi no clássico com o Santa Cruz lá, foi uma lesão bem grave. Eu rompi 2 ligamentos e um tendão. Meu joelho hiperestendeu, né? Ele dobrou para trás, né? Ao contrário. E, e aí eu tive que parar por 10 meses até voltar a treinar normal. Aí depois, quando eu voltei a treinar normal, comecei a ter algumas lesões musculares pelo tempo, né? Parado. A adaptação estava sendo difícil. Então, assim, foi um início muito bom. Teve um período muito estressante, né? De dor e psicológico, que é a da lesão, a fisioterapia, é um dia a dia muito cansativo de recuperação de lesão de joelho, né? De ligamento. É dolorido, é cansativo, é repetitivo. Tu acaba ficando um tempão fazendo as mesmas coisas todos os dias, de manhã e de tarde. Isso vai acabando psicologicamente com o cara, né? Então, ali eu acho que foi o período de maior aprendizado para mim, assim, de superação, de resiliência. Eu não tinha lesões antes disso, né? Eu não tinha lesões antes de ter estourado o joelho. Depois que eu estourei o joelho, que eu passei a ter alguns problemas musculares, assim, ali no Náutico mesmo. Então foi um período não deixa de ser de aprendizado, né? Porque
mentalmente eu evolui bastante. E outros clubes que você também, Pedro, teve passagem, em um deles você trabalhou com o atual campeão da Libertadores, que é o professor Fernando Diniz, não foi isso? Que foi no Audax, na verdade? Queria te perguntar um pouco dessa sua trajetória com o professor Diniz, né? Se naquele tempo ele já se mostrava ser um treinador promissor e vencedor, como a gente está vendo nos dias de hoje, e o que você pôde absorver naquela época, seja de conceitos táticos, seja de posicionamento, o que foi que ele te acrescentou como atleta no período que você passou ali junto com ele. Antes de eu ir para lá, ele me ligou, conversou quase 30 minutos comigo no telefone, e ele me falava, cara, eu te enxergo como o Camacho joga. É a forma que eu te enxergo aqui. Aí eu fui na internet, comecei a pesquisar ali os jogos, e, pô, eu olhava o Camacho pegando a bola lá atrás, de zagueiro, como se fosse um zagueiro, assim, e eu, pô, esse cara tá louco. Como é que eu vou pegar a bola aqui atrás? Os zagueiros abrindo, o cara no meio de zagueiro lá, né, recebendo bola, armando o jogo, lá desde como se fosse o primeiro homem numa saída de bola. E eu vou pensar, ele deve estar se confundindo aí, cara, né? Não pode ser, né? E cheguei lá, assim, os primeiros treinos, eu tava perdido, não entendia nada do que estava acontecendo. Pô, os caras numa toqueira lá, toque de bola absurdo, eu nem enxergava a bola, não sabia o time, não sabia como me posicionar, não sabia como marcar, não sabia nada, cara. E aí eu, pô, né, não me sentia muita vontade ainda também para falar com ele a respeito disso, né? E, e ele tentava me colocar nessa posição. E eu falava, pô cara, eu não quero jogar aqui. Me enxergo aqui, no esquema dele, mais um beirada ali pela direita, né? Puxando para dentro e tal. E ele, não, tá bom. Aí ele começou a me colocar lá, só que ele me colocava para baixo de novo, né? Ele ficava variando ali. E aí, quando eu comecei a pegar o negócio, que eu comecei a pegar o sistema, comecei a pegar posicionamento, comecei a entender o que ele estava fazendo, porque era muito diferente do que eu tinha visto durante toda a minha vida. Eu vi que eu estava sempre com a bola. Pô, tô sempre tocando a bola, tô sempre com a bola, tabela, vou progredindo, quando eu vejo eu tô dentro da área. E aí, passou um tempo, ele veio e me perguntou, e aí, onde é que tu joga? Eu, cara, eu vou jogar aqui. Aí ele tinha razão, sabe? O cara tava com a visão lá na frente já de onde era a minha posição, né? E, pô, adorei jogar ali, tava sempre com a bola, eu dava, sei lá, 80, 90 passes por jogo. Era um absurdo, assim, a quantidade de passes que o time dava. E, e é um estilo de jogo que tu se sente grande, se sente bem, sabe? Tu coloca o adversário para correr atrás da bola, não é aquele estilo de jogo reativo que tu fica esperando, marcando, para tentar num contra-ataque resolver o jogo. Tá toda hora correndo atrás da bola. Ali tu tá com a bola sempre. A gente controlava o jogo, a gente que se impunha dentro do campo. A gente que atacava, entendeu? Contra qualquer adversário era assim. Em casa, fora, independente. Então, ele foi o cara que virou a chave na minha cabeça para o que é o futebol, o que eu enxergo hoje como futebol, né? Eu nunca tinha pensado em trabalhar no futebol antes de trabalhar com ele. Depois que eu vi aquilo ali, comecei a entender o sistema, comecei a conversar mais com ele, pô, cara, eu tenho que passar isso aqui adiante. Eu tenho que levar isso aqui para frente. Né? O jeito que esses caras estão jogando aí não é tão legal como esse aqui. Então, isso aí me despertou uma vontade e a partir daquele momento, tinha 27 anos, se não me engano, foi quando eu decidi que eu queria ser treinador. Que eu queria tentar ser treinador, né? É o meu objetivo hoje. Não sei o que vai dar, não sei o que vai acontecer, mas é o que eu pretendo. É interessante você falar, Pedro, que quando teve esse primeiro contato, não entendeu muito bem, né, mas depois com o dia a dia foi conseguindo absorver. Você olhando hoje o elenco do Fluminense, a forma como o Fluminense joga, que o professor Diniz teve uma passagem lá, saiu, voltou em 2022 e ficou até os dias de hoje. Você percebe que os jogadores eles absorveram por completo aquela metodologia
e que ela é perfeitamente executada em campo? Então, eu vou falar mais o meu lado, né? Que eu demorei quase 3 meses para pegar, assim, a minha posição, né? Depois eu comecei a entender as outras. Só que parecia ser um processo meio infinito, assim, que toda hora eu achava um atalho melhor no campo para fazer algumas coisas, sabe? Só que chegou um ponto que eu fui para um lado, o Diniz foi para o outro. Então, eu não sei te dizer se eu tinha chegado no limite, se é que tinha limite de aprendizado para aquele tipo de sistema, né? Mas o que eu percebi na época é que eu estava sempre descobrindo um atalho novo, sempre descobrindo alguma coisa boa de se fazer, principalmente quando tu joga com os mesmos jogadores, que tu vai entendendo o que os outros pensam, o que os outros fazem, o que eles querem. Então, o entrosamento ele vai te levando numa evolução que parece ser infinita, assim. Então, eu não sei te dizer se era o meu limite, não sei se dizer se é o limite desse pessoal do Fluminense também, mas que eles estão fazendo muito bem, isso aí é inegável, né? É isso aí, show de bola, Pedro. E queria perguntar também a você sobre a sua trajetória no futebol da Coreia do Sul. Você teve uma passagem por lá. Queria lhe perguntar como é que foi a chegada, a adaptação, como é que é a cultura do local, a alimentação, também o modo de jogo dos clubes coreanos, que passa um pouquinho dessa sua trajetória também lá no país asiático. Bom, quando surgiu a possibilidade, foi tudo muito rápido, né? Numa segunda-feira surgiu a possibilidade, no domingo eu estava viajando para a Coreia, eu estava até no Fortaleza, né? Foi tudo muito rápido e acabei pegando pouca informação, assim, de estilo de jogo e tal, mas eu cheguei achando que seria, assim, talvez mais fácil jogar. E foi o contrário. Pô, era difícil, cara, muito difícil jogar, os caras. Tu acha, pô, os coreanos vão ser tudo mais fracos? Pô, são tudo umas tora, tudo forte, tudo rápido, intenso. Pô, dominava a bola de costas e os caras já estavam na minha bota, já batendo, eles batem muito. Então eu achei bem difícil de jogar, assim. A minha dinâmica de jogo melhorou bastante lá, que eu tive que melhorar, né? A velocidade de raciocínio, tempo com a bola no pé, porque senão eles já estavam próximos para roubar. Só que, por outro lado, o lado negativo, pelo menos do meu time, é que não tinha paciência. Eles não tinham paciência para jogar. Assim. Às vezes eu abria o jogo no lado e já botava na área. Entendeu? Então ficava um jogo de bate-volta muito grande, um desgaste muito grande de físico, né? Então teve lado bom e lado ruim, né? Percebi que eles são muito bons em fundamentos quando eles estão livres. Vai virar uma bola da direita para a esquerda, direita, esquerda, pô, eles viravam muito bem. Quando começa a ter um pouco mais de pressão ou precisa ser um pouco mais imprevisível, é quando começa a ter dificuldade. E aí é que a gente, né, o brasileiro, o pessoal que tem um pouquinho mais de, não vou dizer ginga, mas um pouquinho mais de malandragem, esperteza, alguma coisa assim, a gente conseguia sobressair nisso, dar um passe diferente, dar um drible diferente, né? Eles eram mais mecânicos, assim. E, pô, país de primeiro mundo, cara. Tudo funciona, assim, eu fiquei encantado lá. Até admito que eu não queria ter voltado, eu queria ter continuado lá, que tudo funciona, cara. Assim, incrível, não se preocupa com nada, entendeu? O que tu quiser fazer, tu consegue. Do lado da comida já era muita pimenta, pô, eles colocam pimenta com força lá e tinha certas coisas assim que não dava para comer muito bem, cara, sabe? Até foi uma das primeiras palavras que eu aprendi lá foi sem pimenta, né? Unmepige, que era sem pimenta. Daí era uma coisa que eu já falava antes, assim, para dar uma aliviada na pimenta. No mais, cara, pô, país fantástico, estrutura do clube muito top. A parte da fisioterapia já era muito com estagiários e tal, aí não era legal tu se machucar lá, e graças a Deus eu não me machuquei, mas eu fui e fiquei, assim, não vou dizer impressionado, mas saí com uma imagem muito positiva do país, dos clubes, da organização e de tudo lá.
E assim, quando foi que veio na sua mente a decisão de encerrar a carreira? Você teve umas passagens muito boas aí também pelo Paysandu, por exemplo, teve um bom número de gols, de assistências. Aí depois você vem jogar também no esporte, né? Mas eu queria perguntar como é que foi assim este momento e o que pesou para você tomar essa decisão. Cara, ali foi o período mais complicado da minha vida, né? Porque eu acabei a temporada no esporte muito bem e eu acabei com uma dorzinha no joelho pequena, assim, e que ninguém dizia que era nada. Nem os médicos do esporte, nem o meu médico de confiança de São Paulo falava, cara, tu está com edema ósseo aí, um desgastinho na cartilagem, é só reforçar, tira o impacto aí umas 3 semanas e tá tudo certo. Só que as coisas não se desenharam assim, né? Passou 3 semanas, 4 semanas, aí 2 meses, e aí eu fazia exame, o edema ósseo estava maior e a gente não entendia o que estava acontecendo ali, né? Porque não era ninguém falava que era um caso cirúrgico, que eu precisasse fazer uma artroscopia, fazer algum tipo de limpeza, né? Que a cartilagem ela não regenera, é um tecido que a medicina não inventou nada ainda que possa substituir ela. Gastou, gastou. Tem algumas coisas que tu pode pôr ali para como se fosse um óleo na engrenagem ali, sei lá, tem um ácido hialurônico, né? Tem o nome das marcas ali que colocam. E eu fiz tudo isso, fiz todo o tratamento conservador e não estava dando certo. E aí acabou entrando a pandemia. E aí na pandemia eu acabei ganhando tempo, porque parou tudo. E eu estava aqui com o fisioterapeuta aqui em Florianópolis, o Matheus, é o fisioterapeuta da Seleção Nacional de Vôlei, né? O cara muito bom para joelho, né? E fiz todo o trabalho com ele e sempre quando eu chegava para evoluir em troca de direção, botar mais carga, assim, de impacto e tal, meu joelho inchava e eu voltava tudo de novo. Eu fiquei nesse processo muito tempo. E aí eu falei com o Fran, né, que é o médico lá de São Paulo, cara, não aguento mais. Tem que ver o que está acontecendo aqui. Ele, não, vamos abrir então. Vamos abrir o joelho, vou deixar tudo pronto para ver o que está acontecendo ali, porque hoje não dá mais para basear pela imagem. E aí abriu, ele viu que a cartilagem lá estava meio que saltando no movimento, não era com a perna parada, ela não aparecia saltada daquele jeito, era no movimento, ela dava uma levantada e prensava a patela contra o. Prensava aquele pedaço ali, que acabava gerando a dor, que gerava o líquido, e esse líquido entrava no osso, e por isso o edema ósseo aumentava. Isso já era, sei lá, julho, por aí. Ah, tem um detalhe também. Eu cheguei lá para operar, né? Eu saí daqui para lá para operar em São Paulo. Testei, tem que testar, né? Covid. Testei positivo. Aí não podia operar. Tive que esperar um mês para operar. Aí voltei para Florianópolis, perdi mais um mês. Cheguei lá, fiz o procedimento. Ele falou, cara, olha, se tudo der certo, eu acredito que em 3 meses tá legal. 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. Cara, eu entrei 1 ano nessa aí. E aí eu começou a parte que hoje eu não tenho vergonha nenhuma de falar, que eu entrei em depressão, né? Comecei a ficar depressivo, porque pô, não conseguia aceitar aquilo. Eu com 32 para 33 anos, né? Não consegui fazer o que eu fazia fácil, não conseguia fazer nada. E aí passou 1 ano e 2 meses, em fevereiro de 2021, fevereiro de 2021 foi quando eu vi que eu tinha que seguir minha vida, porque o sofrimento estava muito grande, não conseguia, não tinha mais força. Eu fui tantas vezes tentando batendo e voltando, sem conseguir, meu psicológico estava acabado, cara. Então, e depois eu comecei a pesar quem que vai abrir a porta para mim, quem vai me querer, será que eu vou querer estar nesse lugar? Sabe, eu passei as dificuldades da minha vida para se tornar profissional e hoje, graças a Deus, eu tive uma mentalidade boa para ter o conforto que eu tenho hoje, né? E eu não sabia se ia valer a pena eu continuar tentando para talvez eu parar num lugar onde eu não quisesse estar, sabe? Então, essas coisas pesaram para eu me aposentar antes do tempo,
né? Não foi o que eu queria. Eu queria parar quando eu escolhesse, não quando o meu corpo me parasse, mas as coisas não acontecem sempre do jeito que a gente quer, né? Realmente, Pedro, a gente lamenta, né, pelo esse episódio, né, e também deseja que você continue progredindo cada vez mais, né? Graças a Deus que é uma fase que a gente passa. E quando você encerra sua carreira, como você comentou no início da entrevista, você fala sobre se tornar treinador, não é isso? Tem acompanhado jogos, tem se preparado. Recentemente você fez um trabalho na base, foi do VF4, não foi isso? Queria perguntar como é que surgiu essa ideia, essa iniciativa de se tornar treinador e também como é que você tem se preparado aí ao longo do tempo para e galgar essa profissão também. A vontade surgiu depois de trabalhar com o Diniz, né? Quando surgiu essa vontade. Agora, o planejamento começou depois que, deixa eu ver, foi 2018 para 19, eu acho. Eu falava muito com o Vitor Ferraz, que foi um grande amigo meu, né? Que é o dono do VF4, o fundador do VF4. E eu sempre falava para ele das coisas do Diniz, né? E ele ele olhava assim, tentava entender o que eu estava falando, mas não levava muita fé, assim, não entendia direito, né? E aí depois que ele trabalhou com o São Paulo, ele começou cara, agora eu entendo o que tu tá falando. Agora eu entendo aquela coisa que tu me falou, agora eu entendo isso aqui, agora... E aí ele, cara, o meu clube lá na Paraíba, o teu primeiro trabalho vai ser lá. E tu vai treinar o meu time. Aí ele, beleza, combinado. Aí ficou esse trato, né? Passou esse tempo todo e agora eu tô lá. E continuo lá, volto para lá agora dia 20 de janeiro. Tô no Sub-17 lá, que é a última categoria, né? Eles ainda não têm o Sub-20. E sobre a experiência lá, tudo tem, assim, é diferente, né? O lado de administrar 30 pessoas, né? Tentar administrar a cabeça de 30 pessoas, cada um pensa de uma forma, não tem como agradar todo mundo. Só que eu vi que eu levo jeito, pelo menos, para dar prazer dos caras treinar, dar prazer dos caras jogar. Porque era isso que eu sentia falta na maioria dos clubes que eu joguei aqui no Brasil, que era o prazer de ter a bola. E o Diniz me trouxe isso. Então, acho que eu estou conseguindo levar isso para os caras também. Né? O prazer de ter a bola, o prazer de dominar o adversário, o prazer de controlar o jogo, de atacar, de ser ofensivo. Né? Que eu era um jogador totalmente dependente do time. Eu não era de romper linha drible, não era um jogador rápido. Então, eu dependia do time para produzir, de ter a bola. Se meu time não jogasse, eu não jogava. Eu dependia de uma bola parada, que daí era o meu forte, né? Então, eu estou conseguindo levar isso para eles e acho que o pessoal tá gostando. Excelente. A gente deseja aí todo o sucesso aí ao professor Pedro, né? Na trajetória como treinador, né? Lá no VF4, também nos próximos clubes que porventura virão. E Pedro, pegando um gancho de um bate-papo que a gente estava acompanhando alguns dias atrás, alguns meses atrás, para falar a verdade, sobre a formação de novos camisas 10, né? Esse bate-papo foi nada mais nada menos feito entre Messi e Zidane, né? Eles comentando assim na entrevista que hoje o camisa 10, como nós conhecemos há uns anos atrás, que é aquele meia que produzia jogadas, fazia gols também, muitos, né? Hoje não se tem mais como tinha antigamente. E pegando esse gancho desse bate-papo que eles tiveram, eu queria te perguntar justamente isso. Como é que você vê a atual formação dos meias, tanto no futebol brasileiro como também no futebol mundial? A minha opinião é só a minha opinião, né? Eu acho que tem um monte. Camisa 10, com as características de inteligente, tem um monte. Só que, cara, eu vou ter que entrar muito a fundo nisso aí, porque esse problema, eu acho que ele vem na base, tá? Não é um negócio no profissional.
Porque hoje em dia está tudo televisionado. Tudo é televisionado aqui no Brasil. Você vai ver um campeonato sub-17, Copa do Brasil. Está lá. Está na TV. A pressão sobre esses treinadores aumentou muito. Se os caras não ganham na base, no sub-15, eles são demitidos. Entendeu? Então, e a evolução física do futebol também acho que tem atrapalhado isso. Tá? Porque assim, ó, se tu for ver as formações que se jogam hoje em dia, esse 10, ele seria, sei lá, vou botar do Inter ali, um Alan Patrick, né? O Alan Patrick é um 10. 10 clássico, inteligente e tal. Mas ele marca lá na frente, ele marca como um atacante, ele do lado de outro cara. A parte defensiva, se esses caras não fazem a parte defensiva, eles estão fora do time. Ou eles marcam lá na frente, eles estão fora do time. Porque esses médios hoje em dia ali, eles têm que ser aquele box-to-box que falam, né? Que vai de área a área, que marca e joga. É esses que são usados no meio. E aí tu pega na categoria de base, como esses treinadores estão muito pressionados por resultado, eles acabam priorizando a força. Eles acabam priorizando o que vai dar resultado. E eu entendo os caras. Vai botar quem dá resultado. Um cara que vai maturar mais tarde, por exemplo, ali, pô, tem um cara bom pra caramba, de 15 anos, lento, magro, pequeno, mas inteligente, habilidoso pra caramba e tal, provavelmente não vai jogar. Ele vai pôr outro cara que vai dar mais resultado que ele, não pensando na projeção profissional, informal, o jogador. Então, esses caras que estão nessa situação na base, eles não chegam no profissional. Eles não estão mais surgindo, não estão mais chegando no profissional. Eles estão ali, eles estão na base, mas eles não estão sendo aproveitados. Entendeu? É o que eu tenho visto. E eu vi isso, eu já tinha essa opinião antes, e eu vi isso no VF4. Eu vi isso lá. Eu vi o nome dele é Adrielson. Pô, moleque inteligente pra caramba. Pô, acha um monte de passe, driblador, mas ele não é rápido, ele não é forte, ele é bem magricelo, mas ele pode evoluir muito ainda fisicamente, né? E ele fez testes em alguns clubes da região ali, mas não passou. E eles falavam justamente isso, pô, ele é muito fraco. Sim, mas e aí que ele é fraco? Ele não pode, o cara tem 15 anos, pô, ele não pode crescer, ele não pode evoluir, não pode fazer um trabalho com ele, né? E aí a gente teve um campeonato que eu botei ele titular no meu time sub-17 e ele foi bem, chamou atenção e hoje ele está no Grêmio. E aí acho, né, que ele ficou lá, que eu saiba ele ficou lá e vai ter algum trabalho para ele crescer fisicamente também. Porque o moleque é bom, entendeu? Só que se ficar pensando só em resultado, pô, demitir treinador, os caras não vão usar esses caras. Eles vão estar preocupados com o emprego. Se eu vou estar preocupado com a evolução dos outros, eu não vou estar preocupado com a minha evolução. Só que dá para conciliar isso. Então, esse é um problema hoje no futebol brasileiro que vem de hierarquia. Vem lá de cima. Sabe? Tem que ter respaldo. O presidente do clube, sei lá quem lá, ele tem que dar o respaldo. Eu quero formar jogador. Eu quero ganhar, mas eu quero formar jogador. Eu quero talento. Sabe? E isso não tem acontecido. Pode ver que aqui no Brasil, que tem surgido aqui, são jogadores de lado. É beirada, rápido ou de drible. Os novos que estão no profissional são tudo forte, são tudo rápido e driblador. Que é os caras que resolvem o jogo na base e aí chegam no profissional já para resolver o jogo também. Agora, esses inteligentes de meio campo, que requer mais paciência para a evolução física deles, que talvez vão maturar mais tarde, que são quem aciona esses jogadores aí, esses rápidos aí, eles não têm tido essa oportunidade. Essa é a minha opinião. Foi uma boa análise aí, né? O futebol é muito dinâmico, né? Como você falou, até o esquema tático ali, às vezes, não é muito ideal para aquela característica, né? Enfim, há uma série de situações. Até para completar, assim, que a gente vê hoje, os meias que tem hoje já são meias consagrados lá de trás. Depois que eles estavam no começo dessa evolução física e de sistema,
Esse cara já vem lá de trás. Tanto é que o D'Alessandro jogou até os 40 anos. Douglas, esses caras, os meia, né? Eles vieram já consagrados lá de trás. Então, esses novos aí, eles não têm esse respaldo na base. Né? Eles têm que chegar já no profissional estourando. E a gente perde muito jogador assim, cara. Muito, muito meio campo inteligente, que é de pifar, que é de pensar o jogo, não chega por causa disso. A maioria a gente está perdendo hoje em dia. Eu me vejo como um jogador nessas características. Eu hoje, na base, eu não subiria profissional. Mas eu tenho certeza absoluta que eu não me tornaria profissional hoje em dia, com a característica que eu tinha. E até mesmo os meias que atualmente jogam, até mesmo na seleção brasileira, vamos dar um exemplo, né? Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Douglas Luiz, né? Você vê que existe muita diferença na característica de meias que jogaram também no passado. Você vê que tá um pouco mais físico nesse quesito. O meia ele tá vindo mais de trás. Como é que você tá vendo esse momento, até colocando a nossa seleção como exemplo? Assim, esse é o exemplo que a gente estava comentando antes, né? Esses são jogadores que eles marcam e jogam. Mas eles não jogam como um meia, o cara, entendeu? Eu vejo assim na época o Alex Cabeção. Pô, o cara era craque, velho. E o cara não conseguia pegar a seleção brasileira porque tinha outros craques. Era Rivaldo, Ronaldinho, pô, era só cara altíssimo nível. E o Alex não conseguia pegar a seleção hoje. Só que aí tu vai ver agora, nos times que tem hoje, coloca o Alex ali, o Alex é titular em qualquer time, cara. Qualquer time, qualquer um. Qualquer um. Então, em qualquer time, ele é titular em qualquer um. Só que aí a função tática dele de marcação é outra. Não é a mesma mais. Ele vai ter que ficar lá na frente. Porque esses caras que estão jogando por dentro ali hoje, eles têm que marcar mais, muito mais. Né? Então, vai muito também do treinador, de bater no peito e botar o cara ali, mudar um pouco o sistema que está sendo usado hoje em dia, né? Por isso que eu admiro o Diniz. Ele coloca o Ganso mesmo e é isso aí, cara. É o Ganso ali pronto, entendeu? E jogou muito. Né? E acho que a gente tem que voltar a priorizar o talento. Tem que voltar a priorizar o talento em vez da força física. A gente perdeu isso. O nosso futebol ele perdeu isso. Aí, e o que me mata ainda, esquece o que acham da pessoa Neymar. Mas aí o Neymar receber esse caminhão de crítica, olha, é o único cara que conseguia fazer uma coisa diferente ali. Né? E a gente perdeu, cara. O Brasil perdeu isso aí. Infelizmente a gente perdeu. Temos que resgatar. Por isso que eu torcia para a continuidade do Diniz na seleção. Só que a pressão é gigante, cara. E enquanto essa que a gente falou de hierarquia, presidente, diretor, não bater no peito e enfrentar essa pressão toda, aí vai continuar as mudanças e a gente vai seguir sem evoluir. É isso aí então, show de bola, Pedro. A gente está chegando aqui ao final do nosso bate-papo. A gente quer agradecer mais uma vez, estar falando aqui com a gente do Talk Futebol Brasil. Desejar aí todo o sucesso para a sua nova carreira. E a gente queria encerrar fazendo essa última pergunta, né? Quais são assim as suas expectativas na sua carreira no futuro? O que é que você imagina? Assumir mais equipes de base ou até mesmo uma profissional no futuro? O que é que você enxerga nesse sentido? Meu plano, assim, desejo é chegar no profissional o mais rápido possível, né? Eu sou uma pessoa muito ansiosa, né? Eu tenho que até controlar um pouco isso, mas eu quero chegar no profissional o mais rápido possível, viver essa adrenalina de novo. Isso que a gente fala de pressão, né? Que tem o lado ruim, mas é uma adrenalina legal, uma adrenalina boa, faz se sentir vivo. E em questão de clubes, assim, eu parei de planejar, né? Quero estar ali, quero estar aqui, eu vou viver o meu momento ali e vou ver o que as portas que se abrem, se é que vai abrir alguma para esse ano. Tentar fazer minha parte, tentar fazer os garotos evoluírem
porque eu acho que uma das principais coisas que um treinador tem que fazer é melhorar a performance dos atletas, né? Então esse é o meu principal objetivo esse ano.